Manhã Cidade de volta para a gente falar sobre política. Manhã Cidade, política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Ontem teve sessão na Câmara de Vereadores. Mário Flávio, bom dia. Olá, Renata, bom dia para você, aproveita para o nosso ouvinte. Pois é, e ontem lá na Câmara Municipal muitos assuntos foram debatidos, entre eles a possibilidade, viu, Renata, de um subsídio ser criado para as empresas de ônibus e com isso a passagem de ônibus pode ficar mais barata. Carlos Dias. Muito bom dia para você, ouvinte da Cidade FM, você que está acompanhando o Manhã Cidade. Olha só, nesta terça-feira aconteceu mais uma sessão da atual legislatura da Câmara Municipal aqui de Caruaru. Temas diversos foram debatidos, entre eles a gente conversou com o vereador Gil Bobinho, ele que falou sobre a situação das praças e alguns equipamentos públicos aqui de Caruaru. Vamos ouvir. O que a gente tem percebido é que as praças, que são importantes áreas de convivência comunitária, estão abandonadas na cidade de Caruaru. A gente tem uma praça lá na rua Martins Francisco, por trás da UBS, que todo equipamento de exercício estão totalmente destruída e no mato. A Praça do Vassoural, Praça do Giradouro do Petrópolis, a Praça Santa Clara. Falando de praça em geral, não está tendo cuidado. O que a gente percebe é que todo dia se anuncia muitas obras, se lança edital de construção de outros equipamentos, mas a gente não tem cuidado dos equipamentos existentes no nosso município. Outro assunto importante debatido nesta terça-feira foi do vereador, uma proposição, melhor dizendo, do vereador Jorge Quintino, onde ele quer trazer um projeto que vai dar muitas oportunidades no setor tecnológico aqui de Caruaru. Vamos ouvir. O que nós observamos é o seguinte, que existe um grande advento na cidade de Caruaru, que é o Porto Digital. Esse Porto Digital, refletido pela governadora Raquel Lira, pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, vem a possibilitar uma ampla construção de tecnologia em nossa cidade. E essa tecnologia ela precisa de mão de obra. Essa mão de obra ela precisa advir de oportunidades, principalmente para as classes menos abastadas, para as pessoas que estejam em vulnerabilidade, para os jovens que estejam em vulnerabilidade. Se nós investimos na qualificação profissional destes, darmos oportunidade de crédito para que eles se tornem empreendedores nessa área, com certeza essa é, além de uma ação de educação, de construção de empregabilidade, de oportunidade, de renda, é sim, sem dúvida, um investimento na saúde, na educação, mas especialmente em uma coisa, na segurança pública. Mesmo após uma semana, quase, da operação no Rio de Janeiro, ainda vem se debatendo a repercussão da operação realizada no estado fluminense. A gente conversou com o vereador Silvio Nascimento, ele que é do PL, e ele deu sua opinião, expressou o que ele pensa sobre a recente fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir o vereador Silvio Nascimento. O STF manda e o governo diz que tem que mandar peritos independentes para lá. Ele inclusive desmerece o que ele fala de soberania. Ele está desconfiando do governo do Rio de Janeiro? Como? O governo do Rio de Janeiro não tem autonomia? O governo do Rio de Janeiro, inclusive, pediu a ajuda do governo federal para fazer aquela operação. Isso existe ofício do dia 25 de janeiro. Foram pedidos 3 vezes. O governo Lula, infelizmente, negou. Disse que não daria GLO para o Rio de Janeiro, para o combate ao tráfico, mas acabou de dar GLO, infelizmente, para Belém, onde vai acontecer um encontro de lideranças mundiais. Ele pensa muito mais naqueles que vêm de fora do que nas famílias brasileiras que, infelizmente, moram nas favelas. Sobre este tema, também conversamos com o vereador delegado Lessa. Ele que trouxe um ponto mais técnico sobre a operação. Muita gente falando aí que houve exagero, que não houve inteligência ou preparação. Então vamos ouvir o que falou aí o vereador delegado Lessa.
Nós estamos falando do Comando Vermelho, que atua há aproximadamente 50 anos no nosso país e que, inclusive, se descentralizou. A gente tem Comando Vermelho em todos os estados, na verdade, em 25 unidades da federação. E esse pessoal que impõe um terror contra comunidades essas que agora não podem contratar uma internet, não pode comprar um gás a quem ele deseja comprar, não pode fazer um transporte público, conseguir uma mototáxi para lhe transportar, tem que ser imposto pelo tráfico de drogas. Isso alguém que não conhece do tema e se posiciona sem ter um profundo conhecimento técnico. Nós estamos falando de uma investigação que durou mais de um ano, mais de 60 dias para o planejamento operacional, e aquele confronto que aconteceu na mata era para ter a prisão dos indivíduos. Entretanto, aqueles criminosos quiseram disparar tiros de fuzil 762 em desfavor dos policiais, que precisam se defender, e aí neutralizaram aqueles indivíduos. Outro tema muito importante para a população caruaruense foi um projeto que o Poder Executivo enviou para a Câmara aqui de Caruaru, onde cria uma espécie de subsídio para o transporte público. Isso pode acarretar em um desconto, uma diminuição no valor pago pela população, pelo usuário do transporte público. E o presidente da casa, o vereador Bruno Lambreta, explicou um pouco do projeto e do trâmite a partir de agora. Chega esse projeto importante de iniciativa do Poder Executivo, com relação ao transporte público da cidade. A gente foi lido em plenário, ele agora segue para sua tramitação nas comissões. Rapidamente, o que a gente já pôde se debruçar com a iniciativa do Poder Executivo de gerar um benefício dentro da tarifa de transporte do município, criando que o próprio município faça aportes no sistema, para que isso possibilite não só uma melhor qualidade no sistema com sua modernização, mas provavelmente mais na frente também gerar um incentivo na tarifa. Tá aí então alguns dos temas debatidos na Câmara Municipal de Caruaru nesta terça-feira. Lembrando, próxima quinta-feira teremos mais uma sessão e você vai ficar muito bem acompanhado e muito bem informado sobre o que se passa no Poder Legislativo de Caruaru, aqui na Cidade FM. Eu volto com você no estúdio. Bom, tá aí, Renata e Vitor. A expectativa é que esse projeto aí ele vá tramitar na Câmara dos Vereadores para os próximos dias, E as empresas estão analisando, também a gente vai ouvir o lado das empresas, que estão com esse projeto em mãos, para saber como é que esse subsídio pode baratear essa passagem de ônibus. Esse subsídio, se vier de uma maneira que seja bom para todo mundo, Renata? Vai ser bom para as empresas e bom para o povo. A gente espera que realmente isso aconteça, seja benéfico no final, vai beneficiar quem está na ponta, que é a pessoa que precisa pegar o ônibus. Muito bem. Vamos agora aos outros destaques, Mário? Porque o presidente Lula segue aí com a agenda desconectada da maioria da população. Como assim, Mário Flávio? Renata, veja, saíram nos portais principais, que cobrem políticas, que cobrem política, que as falas improvisadas do presidente Lula sobre questões envolvendo segurança iam ser menos toleradas, iam ser menos pedidas. Ele seguiu um protocolo. Mas parece que adiantou de pouca coisa, porque aquela fala do presidente lá que o usuário era o culpado de existir o traficante repercutiu muito mal, e o pessoal se preocupou muito porque sabe que um dos calos da gestão petista é justamente a questão da segurança, combate à corrupção, que é uma pecha que o PT não consegue avançar. E essa operação no Rio de Janeiro causou uma surpresa para os petistas, inclusive para o STF. Saíram 3 pesquisas no fim de semana, eu comentei aqui. Nas 3 pesquisas, majoritariamente a população apoiou a operação no Rio de Janeiro. No entanto, Lula e a esquerda seguem ignorando o que pensa a maioria da população e falando muita coisa que eu acho que vai acabar prejudicando de novo a imagem do presidente, que vinha se recuperando, graças ao Donald Trump, que com aquela questão do tarifaço acabou recuperando a imagem do presidente Lula. Ontem o presidente falou de matança no Rio de Janeiro, mas não deu detalhes nenhum e sequer se solidarizou com a família dos 4 policiais que foram mortos na operação. Vamos trazer a fala do presidente. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, de investigação da morte, como é que foi feito, ver se a gente consegue fazer
essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Veja, essa fala no final aí, Renato e Vitor, quando ele diz as pessoas podem considerar sucesso do ponto de vista do resultado, mas da quantidade de mortes é desastrosa. Eu até compreendo essa parte final, mas o presidente, quando ele chega e fala de matança, né, sem dados, né, Renata, e a gente sabe que é uma situação que jogar a esmo, né, e jogar para a plateia. Não cita em nenhum momento os policiais que foram mortos, não presta solidariedade. O governo também estuda indenizar famílias dessas pessoas que foram mortas lá, né? Muitos bandidos que foram mortos lá nessa operação. Então, mais uma vez, desconectar da realidade. A maioria da população, ela aprova a operação. Então, quando o presidente questiona os policiais civis do Rio de Janeiro, questiona os legistas, diz que vai fazer uma operação própria, né, uma investigação própria com a Polícia Federal dos legistas, eu não entendo o que é que o presidente quer provar. Ontem, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele apresentou dados preliminares que mostram que mais de 70 dos assassinados tinham uma folha extensa corrida na polícia. Então, consequentemente, Renato, a maioria dali devia alguma coisa à justiça. Isso não quer dizer, repito, mais uma vez, que ninguém vai comemorar a morte. Eu não sou muito dessa linha de comemorar a morte de ninguém. Mas, quando a população ela vem e apresenta uma pesquisa, 3 pesquisas de opinião, e mostra que a população ela apoia aquela operação, é porque ela cansou do Estado. E a fala do presidente, ela corrobora só com uma questão que é muito ruim para ele, que é a questão da segurança pública, que o PT não consegue avançar nessas áreas, e só basta olhar os estados que são governados pelo PT. A Bahia é um desastre total na segurança, por exemplo, o Ceará nem se fala. Então, essa fala do presidente, com certeza, vai aumentar ainda mais a crítica a ele sobre essa questão da segurança, né, que existe hoje, Brasil afora. Né? Sem falar nos especialistas de segurança que estão aparecendo, que é cada um com uma opinião pior do que o outro. Gente que nunca pisou num campo de batalha, assim que a gente deve chamar mesmo, a luta diária, enfrentada por policiais. Existem exageros? Existem, mas não dá, na minha opinião, para um presidente citar uma fala dessa. Mas eu costumo dizer, Renata, que essas falas de Lula se somam à fala da vereadora do pessoal do Rio de Janeiro, também a do próprio Ricardo Lewandowski, não querem classificar o PCC enquanto instituição terrorista, e aí, por aí vai, para mim vai desgastar assim essa situação, a esquerda e o governo do presidente. Sabe o que eu fico assim na dúvida, se o planejamento dessa operação era só até o momento da operação ou previu depois? Porque eu fico imaginando, são 121 pessoas, né, mortas nessa operação. Aí eu fico imaginando a prisão dessas pessoas, a condução para a delegacia, que é assim que funciona, a audiência de custódia. Eu fico imaginando depois, se essa operação... É o pós-operação, né? Se todos tivessem sido presos, como é que deveria? Eu acho que essa operação deveria prever também o depois, né? Essas pessoas seriam levadas para onde? O nosso sistema estava prisional, estava preparado para receber. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta também. Não é que eu estou dizendo aqui que tem que matar todo mundo porque não tem para onde levar. Mas eu acredito que essa operação... deveria prever tudo isso até o final, até o que prevê o nosso sistema, que é a prisão, o julgamento e tudo mais. Renata, sobre esse assunto especificamente, foi publicado agora há pouco pela Folha de São Paulo uma entrevista com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor Santos. E ele disse o seguinte, que o objetivo da polícia nunca foi prender os líderes do Comando Vermelho na área que é quartel-general da facção. Em entrevista à Folha, Santos afirmou que o foco da operação era o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de mandados de prisão para mapear e asfixiar a organização criminosa. Delegado da Polícia Federal aposentado desde 23, Santos voltou a negar que tenha havido emboscada ou massacre. Disse que ocorreu negociação para rendição e que alguns suspeitos se entregaram depois de asfixiados por gás. O secretário não soube informar
quantas horas de gravação a polícia dispõe, mas declarou que tudo será entregue ao Ministério Público. Renata e Vitor, veja, eu acho, Renata, que aqui é na minha leiguice enquanto comentarista político, né? Eu acho que tinha essa questão do pós. O problema é como eles foram recebidos lá. Aí gerou um caos no momento, né? Porque, veja, eu não sei se vocês lembram quantos fuzis foram apreendidos. A polícia não ia ser recebida com um cafezinho, né? Sim, mas a operação que eu tô falando da questão da fala do presidente, que houve uma matança. A polícia não foi fazer matança de nada, né? Eles chegaram com uma operação, como deu detalhes há pouco aí do Vitor, sem muitas explicações, obviamente, né, que a gente precisa ler a matéria, entender com calma. Mas enfim, enquanto a gente falava aqui, acaba de chegar a informação aqui que a Polícia Civil do Piauí deflagrou hoje a Operação Carbono Oculto 86. Nossa. Esquisito, né? Que investiga a infiltração do PCC no setor de combustíveis no estado do Piauí. Segundo os investigadores, a facção utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimentos e fintechs para lavar capitais ilícitos, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio. São 49 postos de combustíveis nos municípios de Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira no Piauí, Peritó, Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras no Maranhão e São Miguel do Tocantins. 49 postos de gasolina, Renata. Então, veja, se algo não foi feito, esse PCC ele está entrando em várias frentes da sociedade civil, né? Seja em postos de combustíveis, seja na política e por aí vai. Então algo precisa ser feito urgente e tem que ser feito um pacto nacional aí. O problema é que a segurança de alguns estados pensa de um jeito e o governo federal pensa de outro. Então se continuar assim, vai ser bem difícil entrar num consenso para acabar com isso. Olha, para a gente dar aqui continuação rapidinho, né? Porque tem muitos assuntos para a gente falar. Ontem foi criado um novo partido, oficializado um novo partido, o Missão. Isso mesmo, o Missão, que é o partido do MBL. Lembra do MBL, Movimento Brasil Livre, que é liderado pelo Kim Kataguiri aqui no Brasil? Pois é, ele agora vai ter um partido com direito a todos, fundo partidário, tempo de televisão, tempo de rádio, claro, só a partir da outra eleição. Mas na eleição do ano que vem já vai ter candidato a presidente da República, que é o Renan, né, que é lá um dos líderes do MBL. Tem a foto dele aí. Esse rapaz, se eu não me engano, ele é humorista, né? Ou era humorista. Eu acho que era daquela turma ali que fazia aqueles videozinhos, né, entrevistando o povo e tal. Então ele vai ser candidato, Renan Santos, à presidência da República. Inclusive já apontou em uma pesquisa aí, se eu não me engano, 2 ou 3%, alguma coisa assim. E o Kim Kataguiri, ele comemorou ontem bastante essa situação. Também aqui para citar, só rapidinho, Vitor e Renata, a senadora Tereza Leitão, ela ontem levou uma queda quando estava chegando na sessão plenária do Senado. Acho que a gente tem um vídeo aí do momento que a senadora cai, né? Vamos mostrar rapidinho. A surpresa do presidente Davi Alcolumbre, que ficou sem entender o que estava acontecendo no momento, porque ele viu uma movimentação muito grande dos senadores que estavam perplexos e foi todo mundo em cima para ajudar. Mas a Tereza Leitão, ela foi socorrida e passa bem. Lembrando que ela tropeçou. A sessão foi suspensa por 30 minutos. A senadora foi socorrida, ela que é do PT aqui de Pernambuco, mas ela passa bem. Muito bem, Mário. Obrigada e até amanhã. Até, Renata e Vitor, um abraço para vocês. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.